Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Dr. Marcos. Tudo bem, Dr. Marcos? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Gratidão pelo convite, hein? Boa noite, gratidão por estar aqui conosco. Eu vou apresentar o Dr. Marcos, ele que vai falar hoje sobre os benefícios do floral, né, Floron, para o paciente oncológico e diversos outros assuntos também sobre floral. O Dr. Marcos, ele que é nascido na Argentina, morou na Grécia e em diversos outros países. Ele é homeopata, terapeuta em acupuntura, psicologia clínica e mestre Usui. E CEO da Floron. Isso. Certo, doutor Marcos? Olha, Sim. como disse, seja bem-vindo. É uma honra ter aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, faz tanta diferença aí na vida das pessoas. Sim. Eu que agradeço o convite e poder compartilhar com todos um pouco da experiência com a terapia floral e como pesquisador e sintonizador do sistema floral Floron e o quanto as essências florais podem contribuir para com as pessoas aí no tratamento oncológico. Eu que agradeço o convite. Sim, nós queríamos saber quais os principais benefícios, porque a gente sabe que tem tanto os benefícios na questão da prevenção, né? Sabendo que questões emocionais e afetivas são um dos maiores aí causadores, né, de questões ligadas à oncologia e doenças crônicas não transmissíveis. E a gente sabe que cuidar das questões afetivas faz uma diferença muito grande. Então, a gente pode aí dividir em três formas, né, em três partes. Uma na questão da prevenção, outra na questão de durante um tratamento e também na questão de um paliativo ou familiares, né? Perfeito. Bem, a terapia floral, ela pode nos auxiliar em diferentes momentos da nossa vida, perfeito? E falando aí diretamente das emoções, porque a terapia floral, a sua finalidade não é tratar doença patologicamente instalada. A terapia floral, ela vai agir nos nossos estados emocionais alterados. Sabemos hoje que mais de 90% das enfermidades físicas, mentais e emocionais, elas têm fundo emocional por detrás, não? Que são os conflitos da alma. Quando nós não verbalizamos, quando não compreendemos, quando não aceitamos, quando nós não perdoamos as situações vivenciadas que nos amargaram na vida, e quando eu falo de perdão, eu não falo de religião, porque o perdão, antes de ser divino, ele é humano. Esse perdão humano de reconhecer também que o outro que me causou teve os seus motivos, teve os seus desequilíbrios, embora ele não tenha esse direito de me ofender. Mas quando eu procuro entender os fenômenos emocionais de uma forma muito mais racional, saindo da emotividade, partindo para a racionalidade, eu me autocuro. E a terapia floral, por se tratar de gotas de consciência, nos desperta profundamente para uma autocompreensão do nosso próprio eu, para compreender as nossas emoções. A terapia floral, ela drena aquilo que está oculto dentro de nós, tudo aquilo que guardamos, como um ressentimento, como uma mágoa, como uma raiva, que às vezes nós estamos acumulando tudo isso e em algum momento vai se estourar no físico, como uma patologia, como no caso um câncer, um estado depressivo, uma mudança de humor, um grau de ansiedade crônico, uma insônia, seja ele qual for o problema, a terapia floral pode trazer isso para a consciência de uma forma muito tranquila, muito leve, muito sutil, proporcionando assim ao ser, né, um estado de cura, porque a terapia floral cura de dentro para fora, porque nós nos adoecemos de fora para dentro, de baixo para cima, e a terapia floral vai nos curar de dentro para fora e de cima para baixo, porque vai ter uma ação direta no nosso estado mental. E aí, quando equilibra o nosso estado mental, quando aclara as nossas emoções, quando nos leva à compreensão dos fenômenos que muitas das vezes nos roubam de nós mesmos, encontramos o caminho da autocura. Porque não existe doença, existe doente, e os doentes podem se curar, mas esta cura tem que partir do princípio do querer. E quando eu quero me curar, eu me proporciono uma cura sutil, sem dopar, sem suprimir, sem esconder ou fingir que está se curando. Então, a terapia floral, ela age de uma forma energética no nosso estado mental, emocional e, consequentemente, no nosso físico, porque atua nos nossos meridianos, não como uma ação farmacoquímica, mas como uma ação vibracional. Como as nossas emoções, elas são vibracionais, a essência floral entra em ressonância com aquela emoção adoecedora, por exemplo, uma mágoa cristalizada. Uma mágoa cristalizada, você pode desenvolver o câncer. E quando
a frequência do floral entra em ressonância com esta mágoa, com esse ressentimento cristalizado, a pessoa consegue externalizar. A pessoa traz esta emoção para a consciência e, a partir daí, começa a vivenciar o processo de autocura mental, emocional e física. No paciente já diagnosticado com o câncer, a terapia floral vai ajudá-lo a compreender o fenômeno do autoadoecimento, a compreender o fenômeno da autocura, mas também vai despertar neste paciente o desejo profundo de se curar. Porque o câncer, compreendemos dentro da terapia floral que é uma doença autodestrutiva. Então, eu vou me auto-perdoar por eu estar fazendo tanto mal a mim mesmo, por eu estar me autodestruindo. Então, de uma forma muito suave, o paciente vai tomando consciência do todo que ele está vivenciando, ele vai conseguir tomar consciência de todo um passado que lhe conduziu a este adoecimento físico, né? E, ao mesmo tempo, ele vai trazer um estado de paz interior, o que vai proporcionar e fortalecer o processo de cura muito mais rápido. Eu tenho experiência na clínica com pacientes oncológicos, seja com florais ou com homeopatia, que as respostas são rápidas no processo da quimioterapia. E eu tenho casos, inclusive catalogados, de pacientes que fizeram o tratamento com a terapia floral durante o período de tratamento com a quimio, e quando regressaram para fazer os exames, os próprios oncologistas ficaram impressionados, mas como que está tudo tão tranquilo? Como que está tudo tão equilibrado? E a gente vê que foi o efeito da terapia floral, porque a terapia floral, inclusive, vai contribuir para que a quimio ou qualquer outro tratamento tenha um efeito muito mais rápido, direto e assertivo. Potencializa, né, os efeitos, porque o organismo ele está preparado para se curar, ele se permite mentalmente e energeticamente se curar, é isso? Sim, perfeito, é isso mesmo. Porque quando nós tomamos consciência de quem somos, de onde vimos e para onde vamos, quando tomamos consciência do que pode estar nos adoecendo, o processo de cura, ele acontece. Agora, quando você nega, quando você desconhece, quando você terceiriza esta condição, realmente você vai dificultando o processo de autocura. E o floral não, ele vai te aclarar, te colocar dentro de um contexto de aclaramento mental e emocional, onde você vai compreender esse processo, onde você vai entender todo o fenômeno que está te passando, onde você se leva à permissão de curar-se, porque a cura parte do desejo de curar-se. Eu quero me curar. Então, quando eu desejo curar-me, o caminho está aberto para a cura. E aí a cura acontece, porque ela está dentro de nós, e a terapia floral só reacende esse processo e esse desejo, digamos que nato do ser humano, não? Nós temos o poder de autorregeneração, né? Tanto é que a laser terapia é uma das terapias aí também que ela puxa para autorregeneração, ela ativa substâncias no nosso corpo que fazem isso. E o floral, ele vai fazer, de acordo com estudos que eu também vi, que ele vai fazer que, conforme a pessoa muda o padrão dela de pensamento e sentimentos e essa preparação para a autocura, né, que você disse, ele muda também a química, né, a bioquímica do corpo da pessoa para que ela entre nesse estado de regeneração, né, de autocura. Sim. Porque as pessoas, isso também é uma quebra de paradigma, né? Porque as pessoas ficaram muito acostumadas a irem a procurar alguma consulta, alguma coisa onde o médico, o terapeuta ou o profissional da área da saúde fizesse todas as coisas. Como se estivesse excluindo essa capacidade de autocura, é um poder muito grande, né, que o ser humano tem e que o floral ativa, que o floral faz lembrar, na verdade. É isso também? Como que funciona isso? Sim, é aquilo que eu falei anteriormente, não? São gotas de consciência. E quando você ativa esse estado de consciência adormecido, porque muitas das vezes nós estamos adormecidos no nosso estado de consciência. Nós não queremos ver, não queremos mais falar do assunto que nos adoeceu, não? E quando você toma a essência floral, ela te desperta para a consciência. E a consciência é onde está o princípio de todo o adoecimento, porque somos divididos nos 3 níveis, mental, emocional e físico, e tudo começa no mental. Então, tudo aquilo que está oculto vem para a consciência. E ao chegar na consciência, você consegue entender aquilo que disse, entender esse fenômeno, o que me adoeceu, o que está me adoecendo. E com isso eu encontro a sutileza da autocura. E aí meu corpo começa a se regenerar-se porque eu encontrei a causa. É como você quando acessa um arquivo e você quer tirar algo que não cabe mais nesse arquivo e você quer excluí-lo.
e aí você encontrou a emoção. Ah, eu tinha muita mágoa da minha mãe, por exemplo, e eu não consegui perdoá-la. Será se esse processo cancerígeno não está relacionado com essa mágoa da mãe? E aí o floral vai nos levar a entender a mãe. Aí a mãe do nada aparece na minha consciência. E aí eu começo a trabalhar a amorosidade, o perdão, a compreensão. Eu entendo que minha mãe me deu o que tinha para dar e está tudo bem. E com isso a gente vai se regenerando em todos os níveis do corpo, mental, físico e emocional. Emocional, sim. Chegou uma visitante aqui, que ela, inclusive, usa o floral, né? Que vocês têm também os florais pet, né? Sim. Eu estou com 2 aqui do lado. Tá também? Ah, eles estão... Ela, desde o começo aqui, estava querendo participar. Ela participa aqui dos nossos podcasts. É uma das entrevistadoras também. Tem gatos também, doutor Marcos? Sim, tenho 2. 2? Se eles quiserem participar, aí pode trazê-los. Tá bem, sim. Enfim, aí eu falei que ela sente o cheirinho, porque eu deixei aqui em cima, então ela veio, né? Sim. Bom, então, isso é muito importante da questão, na verdade, serve, como, além, né, de trabalhar com florais, eu sou extremamente fã, principalmente do Floral Floron, porque é exatamente isso. É como se ampliasse a visão de algo que é um sentimento que a gente traz feridas, às vezes, desde de infância, e que a gente entende aquilo como tão grande, tão monstruoso, tão dolorido, e, de repente, com o floral, ele expande, né, a visão, como você falou, do perdão, né, que a pessoa pode ter feito aquilo com o melhor que ela sabia, ou o melhor que ela conseguia, e aí a gente começa a trazer perdão, autoconfiança, realmente... É como você disse, esses sentimentos são uma das maiores causas das maiores doenças. E Sim. Também, uma coisa que eu percebo, que eu queria te perguntar, é com relação ao comportamento. Por quê? Quando a pessoa está num estado de depressão, ou ela teve um diagnóstico de alguma doença mais grave, muitas vezes ela, ao contrário do querer se cuidar, ela não quer se cuidar. Ela quer, né, voltar para aquela posição de se recolher, de ficar afastado das pessoas, ou ainda mais com todas essas questões aí de ansiedade, burnout, né, a própria depressão, como a gente está falando. Então, na medida em que a pessoa acessa, né, ela tem acesso começa a fazer uso dos florais, ela começa, como que lida com essa questão da consciência e por que ela começa a se comportar mais na direção dela. Porque normalmente a pessoa adoece, né, ou entra em alguns desses estados mentais por busca de aprovação, ou por conta das feridas, enfim. Sim, claro. Entendemos que os nossos comportamentos são os grandes vilões que nos adoecem no mental, não? E temos que ver que os nossos comportamentos, eles são provenientes do meio, porque somos reflexos do meio. Então, por exemplo, se eu venho de uma família, de um pai e uma mãe que são muito agressivos, eu posso me tornar uma pessoa agressiva no comportamento. Se eu venho de um sistema onde dentro da minha casa as pessoas só falam em depressão, todo mundo tem um estado de deprimência arraigado, eu posso começar a me comportar e a ter as mesmas sensações de tristeza, de melancolia, como se a vida não tivesse sentido, não é? E quando eu não entendo esses fenômenos, a origem, né? Porque eu escuto muito no consultório as pessoas dizerem para mim, eu tenho depressão porque minha mãe tinha depressão. Então, elas carregam um padrão de repetição. Então, se minha mãe tem isso, eu também tenho que ter. Né? Eu sou agressivo porque meu papai era muito agressivo. Todavia, você pode sim, mas você não é obrigado a repetir esses padrões. E a terapia floral vai te ajudar a olhar para dentro. Porque a dificuldade da autocura consiste, muitas das vezes, em a pessoa olhar apenas para fora. Externalizada, na terceirização, eu sou assim por causa disso, eu me tornei isso por causa desse, ninguém me ama, ninguém me gosta, não? E aí a terapia floral te leva para o olhar interno, onde você precisa olhar para a tua alma e entender quais são os conflitos que te sabotam. Quais são os conflitos que te impediram de construir uma personalidade, uma identidade, um autoperfil? Quais foram os desafios que você enfrentou e que você não conseguiu entender ou até mesmo ver a origem de tudo isso? E aí a terapia floral começa
a acessar esses arquivos das emoções, onde a pessoa começa a ter uma sensibilidade com relação ao seu próprio ser, ao seu próprio eu. Porque os nossos desequilíbrios nada mais é do que o desencontro do próprio ser. Quando nós não estamos em ressonância com a nossa missão de vida, quando nós não estamos no nosso lugar de direito, quando eu não estou no meu lugar de direito, quando eu não assumo a minha missão de vida correta, quando eu não encontro caminhos para a minha autorrealização pessoal, eu vou adentrar num processo autodestrutivo a nível comportamental, a nível emocional, onde somente os pensamentos negativos tomam conta de mim, vão me sabotando, onde eu vou culpando a Deus e o mundo, todo mundo é culpado pela minha condição de vida, e em nenhum momento eu me perguntei, e eu? Qual a responsabilidade que eu tenho com relação à minha própria existência? E a terapia floral é muito bonita, né? Porque ela vai te trazer para essa realidade. E eu? O que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Hoje alguém me mandou uma mensagem falando do floral limpando memórias que estava tomando e falava o que acontece que desde que eu comecei a tomar esse floral da sexta-feira passada para hoje, que eu estou me sentindo diferente, a minha cabeça, ela relatou um monte de coisa. E mais, ela disse, eu estou com muito sono, esse floral da sono, eu digo, olha, nunca teve nenhuma reclamação de sono. E eu disse, talvez é uma catarse, porque você precisa dormir para acessar o seu subconsciente, onde estavam todas as memórias de dor e sofrimento que você estava carregando. E aí ela me disse, faz muito sentido, porque hoje por la tarde eu almocei, fui dormir um pouco e eu sonhei tanto, inclusive sonhei, o meu pai me batia muito e eu tive um sonho do pai me batendo e eu acordei gritando. Veja como a terapia floral age. Ela trouxe uma memória do pai que ele agarrou uma vez, quando era criança. E aí a terapeuta que indicou o floral para ela percebeu que ela necessitava limpar memórias. E aí ela mandou a mensagem não para a terapeuta, mas para o laboratório, para saber por que tinha sono e por que se sentia diferente. Né? E aí a secretária me passou a mensagem e aí eu escrevi um texto explicando para ela. Mas para dizer que nos leva ao olhar interior, né? Porque nós precisamos nos olhar, porque tanto eu quanto você, quem nos assiste, cada um de nós somos os responsáveis pelo nosso destino, pela nossa existência e também responsáveis pelo que viemos aqui fazer. Né? E aí você se colocando no seu lugar de direito, você se encontra e se liberta daquilo que te aprisiona e te sabota. E também tem a questão aí que nós temos 5 feridas, eu não sei se procede isso, e para cada ferida a gente cria uma máscara. E Sim. Faz sentido, eu acho que, por quê? Por exemplo, a ferida da rejeição traz a máscara do escapismo. Enfim, eu não sei se concorda, né? Você como terapeuta se concorda aí com esse exemplo. Mas se isso faz sentido, quando a gente entra em contato com o nosso eu real, a gente consegue ir deixando as máscaras. O floral faz esse processo, que a gente consiga assumir nossa essência sem dor. E aí, por consequência, conseguir realmente de encontro, né? Com tudo aquilo, agir como a gente gostaria, não de acordo com a nossa máscara. Sim, todavia. Sim, porque nós criamos muitas máscaras de autoproteção, né? Então, uma pessoa rejeitada, ela vai ser uma pessoa muito introspecta, muito calada. Ela não vai falar, ela vai ter dificuldade de comunicar-se. Por quê? Porque ela tem medo da rejeição. Ela tem medo de que alguém lhe silencie. Né? Então, o caminho vai ser esse. Um outro processo de rejeição é a questão da compulsão, da obesidade hoje. Né? A ausência de afeto nos leva à busca de excessos para preencher esse vazio existencial. Hoje eu atendia uma adolescente e ela tinha muita raiva. O diagnóstico era raiva demasiado a ponto de se mutilar-se. Né? E aí foi tratada com a fórmula floral, eu sou livre do estresse. Essa fórmula foi o suficiente para sanar essa raiva toda que tinha aí, mas a origem era o contexto familiar. O contexto familiar. E a questão de se mutilar era uma forma de compensar a dor interna que sentia por ver os próprios pais se autodestruindo. E aí a terapia floral vem te mostrar que, independente do que o outro te faça, o problema é o outro, o mal não está em você, está no outro.
Então, você precisa aprender a libertar-se de todos os males que o outro te coloca. Você tem que entender que você não pode ser aí um cofrecito onde todo mundo coloca o que quer e entende dentro de você e você vai guardar. Nós temos que ter aí um filtro e a terapia floral nos coloca esse filtro. E é um filtro tão sutil que nós aprendemos a dizer não, não quero, não aceito, você não tem o direito de fazer isso comigo. Por quê? Porque nós assumimos a nossa verdadeira identidade e o nosso verdadeiro perfil. Então, a máscara da submissão, ela desaparece. A máscara da raiva, da fuga, da compulsão, ela desaparece. E eu começo a manifestar quem de fato eu sou. Muito perfeito isso, doutor. E qual é a diferença? Porque, assim, algumas pessoas, assim, agora, não, a gente tem realmente todas as pesquisas científicas comprovando, mas teve um período, né, em que acho que algumas pessoas ainda questionam qual a diferença entre um efeito placebo e um floral, uma essência floral que tem a assinatura energética da planta, porém não tem o princípio ativo. Então, as pessoas ficam nessa dúvida. Então, como que age? Como que funciona? O floral, em primeiro lugar, ele não é placebo porque ele é vibracional, é energia. Então, se as pessoas estudarem física, né, física quântica, elas vão entender o que é energia. Quando você toma o floral, você está tomando a memória, a energia, a assinatura de uma flor. Cada flor carrega em si uma memória curativa, uma assinatura que chamamos. Esta memória, esta assinatura, eu particularmente chamo a alma das flores, a alma das flores, elas são gravadas em água e depois elas são conservadas em brande orgânico de uva. Então, quando você toma um floral, você não está tomando um insumo, uma química, um fitoquímico. Você está ingerindo apenas uma frequência. E qual a diferença do floral, que é uma frequência, que algumas pessoas dizem ser placebo, e realmente é um placebo? O placebo, vamos supor, isto aqui carrega um nome, por exemplo, cura para o câncer, um exemplo que eu estou dando, e a pessoa só tem um nome, mas dentro é algo que não tem nenhum estudo científico, não tem nenhum efeito de cura. E a pessoa vai ingerir e ela pode ter uma resposta a partir de um estado psicológico alterado, que ela vai entender que ela está tomando a cura para X doença. Bueno, e com isso ela pode sim. Então, aí a gente entende o quanto o nosso mental tem poder de nos curar, porque se você toma algo que é placebo e você tem uma resposta, então o teu mental tem poder de curar. Quanto à terapia floral, eu gosto muito de usar o exemplo das crianças e dos animais. Você dá uma essência floral para uma criança que não tem uma consciência crítica e a criança vai melhorar logo de imediato. Você pega um pet, por exemplo, você dá um floral, como eu tenho os meus aqui, quando eles vão para o banho, eu dou urgência e emergência, pet. E eles vão tranquilos, e eu já fiz o teste, quando vão sem floral e quando vão com floral. É tanto que as pessoas do pet ficam impressionadas, porque nunca deram banho em gatos tão tranquilos. E no dia que eu não dou, eles dizem, nossa, hoje eles não estavam legais, estavam muito agitados, nervosos. Aí a gente vê que o floral não é placebo, porque se uma criança que não tem uma consciência crítica, um animal que não tem consciência clara, tem efeitos imediatos, como que eu posso dizer que o floral é placebo? Não é. Exatamente. É vibracional. Desculpa, pode falar. Sim, é vibracional, pode falar assim. Sim. E a medicina tradicional chinesa e algumas outras ciências falam que cada órgão tem a sua frequência, né? Tem quantidade de hertz, eu não sei se é isso mesmo. E as plantas, elas têm também essa frequência muito elevada. Então, quando traz, né, para a planta, ela tem esse poder também, né, de elevar a nossa frequência, é isso? Sim, claro, porque como a medicina tradicional chinesa, quando a gente fala dos meridianos, os 12 meridianos, né, que estão interligados aos órgãos internos, que é por onde flui, inclusive, a energia floral, e a energia floral, ao entrar em ressonância com o teu corpo, e ao entrar aí com ressonância com os chakras, que são centros de energias, com os teus meridianos, a cura começa a acontecer por esse centro de energia, né? E as plantas também carregam aí tanto os meridianos como também as suas frequências, as suas memórias, porque são plantas milenares. As plantas são seres vivos que têm uma ação muito benéfica para o ser humano.
a natureza é uma ponte para com o ser humano. Existe aí uma ponte que liga a natureza e o ser humano. E a essência das flores é uma dessas pontes singulares que age de uma forma muito direta e muito perfeita para com a cura humana. Porque as flores, inclusive, a gente vai ver a ação delas a partir também da cor. A cor da flor mostra muito a sua ação no físico, no mental, no emocional. A forma como esta flor se comporta é uma flor que nasce para cima, é uma flor que nasce para baixo, é uma flor triste, é uma flor alegre. A planta ela tem espinhos, ela não tem espinhos, as suas folhas são ásperas, são lisas. Esta planta ela gosta muito de umidade ou ela suporta ambientes mais secos. Tudo isso é observado no comportamento de uma planta para podermos depois fazer o estudo para que se destina, né? E aí, a partir disso, ela vai ter a ação a partir do estudo e a partir das percepções e a partir dos autotestes também que fazemos durante o processo. Sim, é isso que eu ia perguntar. Como que é o processo, então, para imprimir essa assinatura energética da planta, todas essas propriedades, para que elas venham para essa essência floral? Como que é esse processo aí de fabricação, de produção? Sim, os florais eles são produzidos, cada essência, ela vai ser produzida no auge da maturação, né? É o momento que a flor explode. Por exemplo, as flores de cerejeira, que florescem no período da primavera. Então, no momento que ela floresce, é o momento que nós temos que colhê-la, porque é o momento que ela está com toda a sua vibração energética. Ela carrega um quantum energético muito elevado naquele momento. E colhemos esta flor, e esta flor é colocada em vasos de cristais com água de altíssima qualidade, purificada. São colocadas sobre a água estas flores, colhidas num horário específico, não é qualquer momento que se pode colher. Uma outra coisa também, por exemplo, eu vou fazer o floral amanhã, mas hoje não teve sol e choveu muito, amanhã eu não posso fazer o floral, porque não teve energia solar nesta flor. Nossa, que incrível, eu não sabia dessa. Olha Sim. só como é legal saber, né? Como é enriquecedor saber desse processo. E não querendo cortar, mas só para complementar, quando você falou da qualidade da água, é isso que eu acho uma grande diferença da essência floral. O floron é que não é feito com água destilada, não é isso? Sim, porque os florais, a essência mãe, ela tem que ter a água porque é onde vamos gravar. Mas as fórmulas compostas para consumo direto, elas não são produzidas com água. Ela só tem o brande orgânico de uva na sua composição. Mas para a feitura da essência mãe, precisa de água e a água tem que ser viva. Nós não podemos usar água destilada porque a água destilada não tem mais vitalidade, né? E aí, no dia seguinte, hoje deu muito sol, amanhã cedo tem um horário específico para colher. Colocamos sobre a água dentro de um bol de cristal. E esse bol de cristal com a água e as flores ficam aproximadamente 3 horas, de 3 a 4 horas, solarizando, para que o sol transfira a memória, a assinatura da flor para a água. E a partir desse momento, as flores são recolhidas, tiradas, devolvidas à natureza. Aquela água agora, com a memória da flor, ela vai ser filtrada e vai ser acrescentado o brande, que vai ser o conservante natural, que vai sustentar a vibração desta flor por até 5 anos. Da essência mãe, nós tiramos uma quantidade para a produção das fórmulas compostas para consumo final, porque nós não podemos consumir a essência mãe pura, porque é muito forte. Se você toma uma essência mãe pura, como dizem aqui, é punk, né? É muito forte. Você sente assim, mexe com o teu sistema energético imediato. Tomou, mexe, na hora. É a diferença entre da dose, né? Por isso que é muito importante, então, isso. Sim. E aí, as nossas fórmulas todas são feitas a partir da essência mãe na primeira diluição. Então, nós não diluímos demasiadamente as fórmulas florais. Então, as fórmulas florais da Floron são concentradas. Por serem concentradas, tem uma ação mais rápida no processo de cura. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Qual é o tempo que demora para fazer efeito? Isso é de pessoa para pessoa? Como que é?
A terapia floral, eu falo especificamente dos florais da Floron, desenvolvido por mim, elas têm uma ação imediata, logo que você toma. Porém, tem pessoas que são muito sutil, muito sensíveis, e tem outras que têm uma grande dificuldade de se perceber, de se autoconhecer, de se sentir. É tanto que, às vezes, você dá um floral para uma pessoa, ela toma, e ela melhorou tudo que ela queria melhorar, e quando ela retorna à consulta, você pergunta, como que você está? Ai, do mesmo jeito, não melhorei nada. Aí você pergunta, como é que está o seu sono? Ai, estou dormindo bem, não? E aí, o estresse, como é que está? Ai, lá em casa todo mundo está me amando, porque eu estou menos estressado, né? Tá, mas você me disse que estava igual. Ah, realmente, eu mudei sim, não tinha percebido. A pessoa não percebe. Isso que é importante de ter um terapeuta associado ao tratamento floral. Não é somente ir lá na farmácia, escolher e comprar. Pode ajudar, mas ter o terapeuta floral no processo do tratamento justamente para verificar, até porque pode ser que precise trocar a essência, porque a pessoa entra num outro momento. Sim, existe sim. Tive um caso recente, inclusive, de uma pessoa que comprou um dos florais nossos na feira aí em São Paulo, quando passamos, ano passado, e ela comprou a fórmula Reconexão Financeira. E ela nos mandou uma mensagem muito bonita, que tomou o floral e ela disse, e realmente me reconectei, mudou muita coisa. E aí ela disse, mas agora eu acho que eu não preciso mais desse. Vocês teriam uma outra indicação que fosse uma sequência de cura? E aí a gente indicou um outro floral, né? Então, assim, é muito importante ter um profissional que entenda, um farmacêutico que entenda, que possa te orientar no uso, qual a forma mais indicada, mas também se você tem um pouco de sensibilidade, se você vê uma fórmula floral, ou se você pega aí um flyer de florais e você lê e você se identifica com a descrição desse floral, você pode adquirir. Mas quando você passa por uma terapia, por alguém que consegue te avaliar e dizer, não, melhor para você é isso, é fantástico, porque às vezes você vem e você diz, bem, eu não estou dormindo. Só que talvez você não precise de um floral para dormir, você precisa de um floral para ansiedade, porque uma ansiedade crônica, ela te leva a um estado de insônia. E aí, quando você trata a ansiedade, você passa a dormir bem. Então, a gente precisa também ver esses padrões e esses comportamentos. O que eu acho muito interessante com relação a isso, que você falou, que se ela tem uma sensibilidade a mais de autopercepção e o material de vocês ele é muito bem produzido, né? Então ele tem em cada um deles essa descrição do qual o melhor momento, inclusive a frase que está associada àquele momento da pessoa, né? A frase que está associada àquele momento. Então ela consegue, e também o encarte de vocês, né? Que tem uma descrição muito detalhada do momento, dos sintomas, embora, como você já disse, não trata sintomas, não trata a doença, trata a pessoa, mas faz ela olhar para si, inclusive, ela também entra num processo de autoconhecimento, não é? Quando ela está fazendo o tratamento. Sim, claro, porque é esse autoconhecimento que vai levar ao processo de cura, seja de uma patologia, seja de um comportamento, não? Quando você se auto-reconhece, quando você entende por que me comporto assim, ou o que me adoeceu. Então, o floral, como são gotas de consciência, nos leva ao auto-reconhecimento de quem eu sou de fato e o que eu posso ser a partir desse auto-reconhecimento também, né? Muito bonito. O que eu acho incrível é que é como se fosse um espelho que a gente não pegasse há muito tempo. Porque a tendência, né, das pessoas é falar, olha o que me fizeram, olha o que falaram para mim, olha... E a gente jamais olha para a gente e fala, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, eu tenho dificuldade de lidar com algumas situações, ou senão, olha, eu poderia me desenvolver mais no autocuidado, ou, enfim, lidar melhor com o sentimento. Sim, claro, porque quando a pessoa faz o uso do floral, ela também vai sair desse estado de vítima que ela se coloca muitas das vezes, né? Como eu disse anteriormente, a pessoa começa a terceirizar demasiadamente tudo que ela vive. Enquanto você terceiriza, você está segurando, e a raiz do sofrimento é o apego. E quando você se liberta destes apegos emocionais que você vivencia, você se cura, gente. A cura é acessível a todos. Mas hoje a gente percebe que as pessoas têm uma grande necessidade de camuflar, de remediar um processo curativo. Né? A pessoa perde um ente querido, ela não tem mais o direito de passar por o estágio do luto, ela tem que dopar a dor e fingir que aceitou esse processo.
Isso é tratar-se de uma forma desumana, isso é desumano. Mas cedo ou mais tarde, esta dor da perda, ela pode vir como um câncer, por exemplo, né? Porque é uma ferida que abriu-se e não cicatrizou-se. O tempo todo foi anestesiada esta ferida. E aí, quando você toma uma essência floral, que você consegue entender o fenômeno da morte, você consegue entender a partida do seu ente, quando você solta por amor, quando você entende que quem ama solta, não aprisiona, você cura, você vai sentir a saudade, você vai chorar, e que bom que você chora, né? Eu digo sempre ao meu paciente, se você chorar e alguém perguntar por que chora, você responda, estou me curando. Porque Perfeito. hoje, para muitas pessoas já não é mais permitido chorar, porque está chorando, está com depressão. Vamos entender que quando você chora, você está colocando para fora o que você cristalizou, aquilo que está realmente te infligindo de alguma maneira. E aí você traz para fora. Tem gente que diz, eu choro e eu melhoro. Perfeito, siga chorando, né? Não é normal quando você fica aí chorando, chorando por tudo e por nada. Aí realmente já é um desequilíbrio, que também precisa de um acompanhamento, né, para poder equilibrar. Mas não dopar, não suprimir, não fingir que está tudo bem. E aí a terapia floral te traz para esse estado de consciência de quem você é e de como você precisa lidar com a sua própria existência, com os seus próprios dilemas de vida e entender que tudo que passamos na vida é necessário, por mais doloroso que seja. Sim, é perfeito, que inclusive a gente falou, né, que ia dividir aí em alguns momentos com relação, trazendo isso tudo que está sendo falado para o paciente oncológico e para familiares. Então, no caso, por exemplo, no estado de paliativo, né, isso que você falou com relação ao luto, essa percepção é muito boa para a família, né, dela enfrentar aquele momento que sabe que é irreversível e ampliar a consciência espiritual da pessoa que está passando por um momento em que ele sabe que é um paciente terminal, que acho que esse é um dos maiores mitos, um dos maiores tabus, na verdade, as pessoas não falam sobre isso. Poder falar sobre isso é a quebra de um tabu e, ao mesmo tempo, uma orientação. Então, o que você poderia dizer, doutor Marcos, sobre isso? O floral agindo nesse momento? Sim, nós temos aí algumas flores individuais nos sistemas e temos também a fórmula Superando Perda, mas nós temos algumas fórmulas florais, inclusive para o paciente, quando ele recebe o diagnóstico. Quando ele recebe esse diagnóstico, nós temos ali a fórmula urgência e emergência, que vai trazer uma estabilidade mental e emocional incrível para esse paciente. E no caso de um paciente em estado terminal, nós temos aí a fórmula floral, também urgência e emergência, mas também a fórmula floral Eu Sou Alegria. A fórmula floral Eu Sou Alegria vai despertar neste ser uma sensação de iluminação da sua própria vida, onde a pessoa vai olhar para o que viveu e para o término, para o declínio da sua existência, de uma forma grata, de uma forma harmônica, onde a pessoa não vai sair do plano físico com um sentimento de raiva, de por que eu fui punido, por que eu passei por isso. Então, traz o conforto, a alegria e a paz para a alma da pessoa. Então, para o paciente num processo terminal, essas duas fórmulas, Eu Sou Alegria e Urgência e Emergência, é incrível. Mas também para os familiares. Agora, no momento, eu estou acompanhando o caso de uma moça de 36 anos, uma jovem, ela teve a filhinha e 18 dias depois do parto, ela descobriu que estava com um câncer gravíssimo no intestino e que já foi considerado como que terminal, que não tem mais o que se fazer. É uma coisa assim muito estranha todo o processo. E ela me procurou e nós estamos tratando com a terapia floral. Ela tem uma força tão grande, ela acredita tanto no processo de cura que ela vai vencer, que eu falo dela agora assim, me emociono, porque é algo incrível como esta pessoa tem vontade de viver. E como ela está sendo resistente em buscar tudo que lhe indica para se curar. Em outro ponto, tem a família que está desolada, desesperada. E a família também está sendo amparada, sobretudo a mãe, porque a mãe tinha assim, uma grande dor e um desespero muito profundo. E quando lhe dei aí a fórmula floral urgência e emergência, esta mãe voltou e se acoplou ao seu estado normal. E hoje ela consegue, mesmo sentindo, ela consegue lidar, ela consegue escutar, ela consegue acompanhar o processo da filha. Então, a terapia floral, ela não vai ter nenhuma contraindicação.
até porque não tem nenhuma química, é apenas vibracional. A terapia floral ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e ela pode ser agregada ao tratamento durante, inclusive, a quimioterapia e até alivia os efeitos colaterais da quimioterapia profundamente. Nós temos aí a essência da macieira, que tem uma ação desintoxicante, ajuda no processo divinamente e não tem nenhuma interação, pelo contrário, fortalece o processo da ação medicamentosa, mas também ajuda no processo mental e emocional para a autorregeneração e autocura, como já falamos, né? Então, no processo, seja ele no início do tratamento, no momento do diagnóstico, seja num declínio ali num paciente terminal, a terapia floral será muito, muito útil. E a alma das pessoas com a terapia floral, elas ficam radiantes, né? Eu acompanho o caso de uma paciente oncológica, ela veio comigo se tratar com homeopatia porque ela estava com um problema degenerativo. E ela me falou de um nódulo que ela já tinha há um grande tempo. Só que disseram para ela que não mexesse porque ia piorar. Eu digo, não, você vai imediatamente procurar um oncologista. E ela foi. E aí, quando voltou, o diagnóstico não era um dos melhores. E aí ela seguiu o tratamento com a terapia floral e com a homeopatia e começou a fazer a químio e agora recente fez a cirurgia e está super, hiper bem. Foi um milagre, assim, um milagre porque estava nas duas mamas e na axila. E agora ela está super bem. Esteve comigo agora início do mês, que tinha passado já pelo processo cirúrgico e estava radiantíssima, feliz da vida. E eu digo, que divino. Porque ela se preparou toda, já vinha tomando florais e homeopatia antes de descobrir o diagnóstico e agora está muito bem. Eu acho incrível, aí você está falando por dois motivos, né? A gente está aqui, né, o intuito desses podcasts, dessa temporada de podcasts, é justamente o que a gente até colocou aqui como slogan, né? Transmitindo amor em talks de saúde, e é exatamente isso. Porque esse seu relato, ele transmite esperança para as pessoas. E muito mais que isso, um diagnóstico não é uma sentença. Isso é muito falado. Sim. E nessa transmutação, vamos dizer assim, energética, é onde podem ocorrer milagres, realmente, né? Sim. Onde a ciência realmente depara com curas, né, inexplicáveis ou situações que a gente nunca pode garantir nem afirmar, mas é o que os médicos falam. Qual a melhor qualidade de vida que a pessoa pode ter, né? Sim. O próprio Hospital do Amor fala dar mais vida aos dias, né, das pessoas, seja qual for a condição, seja qual for o diagnóstico que ela tenha tido. E se ela Sim. tem esse conforto emocional com o floral, isso é, na verdade, algo de esperança, é algo que alivia, é amor, né? Acolhimento, doutor. Esse seu relato foi muito incrível. Sim. E eu acompanho, né, também, tanto na minha prática, né, clínica, como outros profissionais da área da saúde, multidisciplinar, tanto médico quanto fisioterapia, enfim, outras, que a gente verifica, né, essa ação. Porque o desconforto da dor física já é muito ruim, mas o desconforto da dor emocional, Sim. né? E você falou da composição, que ela não vai causar nenhuma interação. Isso realmente é ótimo. O fitoterápico, por exemplo, ele é muito bom para muita coisa, mas ele pode causar interações, inclusive graves, né? Uhum. Já a terapia floral, não. Qual é essa composição? Né? Como que é a questão? Desde até que eu sei que vocês cuidam, até vale lembrar aqui, que o Dr. Marcos ele tem um laboratório em Brusque, né? Sim. É um laboratório Sim. altamente equipado, então gostaria também de falar sobre isso, desse cuidado e da composição aí, até para que as pessoas tenham mais segurança para utilizar, independente do tratamento que esteja sendo feito. Sim. Sim, claro, como você falou, não? Quando se fala da fitoterapia, porque a fitoterapia são tinturas, então elas contêm um insumo, né? É da erva. Então, para um tratamento oncológico, não seria muito indicado, a não ser por um profissional que esteja acompanhando e um profissional que tenha ali uma larga formação sobre o tratamento. Quanto à terapia floral, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma interação medicamentosa, porque, como falamos anteriormente, trata-se apenas de energia. Não trata-se de um fitoquímico, não tem matéria, não tem nenhum tipo de insumo dentro. É só a energia. Então, cada fórmula floral da Floron é composta por um número de flores. Né? Tem umas que tem mais, tem umas que tem menos. Então, cada uma delas tem uma composição de flores que tem uma sinergia entre si,
que ressoam entre si, que não se antidotam, que trabalha estados emocionais específicos. Então, na fórmula Eu Sou Livre da Ansiedade, tem ali flores específicas que vão trabalhar a ansiedade, o medo, a tensão, né, a mente acelerada. Então, essas flores em conjunto, a frequência dessas flores em conjunto, quando ingerida, vai equilibrar esse estado emocional alterado, né? Temos aí a fórmula floral, como falei, Eu Sou Alegria. Dentro dela tem flores específicas para tratar os estados de letargia, desânimo, desencanto, pessoas que veem a vida de uma forma preto e branco, pessoas que estão muito chorosas, sem nenhum sentido para a sua existência. Elas tomam essa fórmula, a vida fica colorida, elas voltam a sorrir e encontram motivações para viver e ser feliz, né? Então, cada uma das fórmulas tem uma composição de memória de flores e frequência de flores que vão trabalhar o estado emocional, o conflito da alma alterado. Elas são endereçadas para essas questões emocionais e mentais, não? Sim, quando foi falado do processo de fabricação, foi falado que tinha brande, né? Você disse que tinha um brande de uva orgânica, é isso? Isso. Essa essência. E a questão da diferença em que ele é mais concentrado, acho que foi nesse sentido que eu quis dizer aí da composição, uma, por ele ser mais concentrado, e outra, pela diferença do material, porque ele tem que ser um frasco escuro para poder manter, e essa questão, o que é esse material aqui que eu sei que de vocês é diferente? Sim. E que isso ajuda na conservação. Perfeito. A composição, como eu falei, aí são as flores escolhidas para cada fórmula, concentrados porque são feitas na primeira diluição. Segundo, não contém água na sua composição, o que mantém a frequência energética, o quanto energético alterado, elevadíssimo. Não se perde este quanto de energia. Um outro aspecto que nós não produzimos os nossos florais em máquinas. Não passamos nossos florais por máquinas ligadas à energia elétrica. Porque os florais, quando estão próximos de aparelhos com radiação eletromagnética, eles podem sofrer um grande impacto na sua frequência. Eles podem perder. Me desculpem falar, mas eu preciso. Se você vai numa farmácia e os florais estão em cima do computador, não compre, porque você vai estar jogando o seu dinheiro fora, perfeito? Porque está em cima de um computador. Florais são frequências, é energia. Então, a frequência de um computador ali, eletromagnética, vai trazer um grande embate. O segundo aspecto nunca tome florais em frasco de plástico. Florais têm que ser conservados em frascos de vidro de cor âmbar, o que vai evitar também a oxidação, mas também a perda da energia da flor. Um outro aspecto que nós cuidamos muito na Floron é o bulbo, que é esta bombicha que puxa o líquido, né? Nós utilizamos o bulbo de látex, porque o bulbo de silicone ele volatiliza, então perde totalmente a frequência do floral, mas também perde aí o conservante que é o brande orgânico de uva. Um outro fator é a caixa para poder conservar esse remédio floral, não? Uma embalagem que conserve esse frasco também, o que vai lhe trazer segurança no uso, o que vai lhe proporcionar ali mais qualidade do produto, conservação deste produto, que vai evitar a claridade e outras coisitas más, tá? Então, todos esses pequenos detalhes para um floral, ele vai fazer muita diferença. Porque hoje nós temos que ter cuidado, que se fala muito de floral, mas muitas das vezes se coloca muita questão financeira na frente, antes de proporcionar o conforto e o bem-estar para quem vai usá-los. Ganhar precisamos porque precisamos manter e etc. Não vamos discutir isso, não é hipocrisia. Mas eu preciso me preocupar em oferecer um produto de qualidade que tenha eficácia, onde o paciente tome e diga, me serviu, me ajudou e foi muito bom, perfeito? Pelo contrário, a gente vai apenas estar manipulando coisas com um nome que não tem efeito e daqui a pouco a gente não vai estar no mercado, né? Então, essa não é a finalidade. Florais muito diluídos, florais onde tem mínimo de brande, o máximo de água, floral feito com álcool de cereal, meio culpe. Isso destoa e sai daquilo que é essencial. A filosofia floral, ela é muito clara, desde o Dr. Eduardo Bach, que é o pioneiro dos florais na Inglaterra, até nós aqui, a Floron segue a filosofia de Bach, né? Porque Bach se preocupava com esses detalhitos, né?
se preocupava com isso. Então, nós Essa temos... pergunta, desculpa cortá-lo, mas só para aproveitar a pergunta, que eu acho que você está entrando nesse assunto. A Janina Camura, de Mogi das Cruzes, ela entrou em contato conosco através do Instagram, né, Litoral Valley, que é um ecossistema de inovação, o qual a gente está fazendo, né, esse projeto. E ela perguntou qual a diferença entre os florais Floron e os florais de Bach. Qual o nome dela? Me desculpe. O nome? Geni. Bueno. Ela é de Mogi das Cruzes. Geni, a diferença dos florais da Floron e dos florais de Bach é que são florais, feitos de flores. Todavia, os florais de Bach são feitos com flores lá na Inglaterra, com flores inglesas que nascem lá na Inglaterra, com a energia do povo galês, com a sua história e com a sua vibração. A Floron produz essências florais com flores brasileiras, com flores nacionais. Sobretudo, como temos o laboratório no sul do Brasil, vamos ter aí flores da região sul, inclusive flores de altitude, né? Flores da Serra Catarinense, da Mata Atlântica, onde carrega a energia do povo brasileiro, a sua história, as suas emoções, os seus sentimentos. Porque acreditamos que onde nasce uma flor é porque ela carrega em si um quântico terapêutico. As flores nascem onde nós necessitamos dela, não? Então, para diferenciar, é apenas porque são produzidas com flores brasileiras. O nosso venerável Dr. Eduardo Bach, a quem reverencio muito profundamente, ele sintonizou 38 flores europeias que ofereceu ao mundo para a cura das pessoas. E ele sintonizou estas flores na década ali de 30, né? Então, essas flores foram destinadas para os estados emocionais do momento. Não digo que elas não sirvam para o estado emocional de hoje, claro que sim, mas hoje muitos sistemas florais têm surgido, tem muitos sistemas florais sérios que trabalham na pesquisa de novas flores que possa vir contribuir aí com os estados emocionais da atualidade, com os desequilíbrios do século XXI, com as emoções do século XXI, né? Então, a Floron produz aí os seus florais com flores brasileiras, diluídas todas na primeira, feitas todas na primeira diluição, e mantendo rigorosamente a filosofia de Bach. Inclusive no sistema Floron, que hoje eu sou o sintonizador das flores, eu sintonizei 100 flores já, e temos mais um par de flores para sintonizar ainda, e cada momento surge uma flor destinada para uma situação específica. Lançamos há pouco a fórmula floral para a síndrome de Burnout, né, que tem sido muito, muito eficaz para as pessoas que estão vivenciando esse esgotamento físico e mental, né, antes de nós usarmos aí uma nomenclatura para rotulá-las, né, é entender o que levou as pessoas a desenvolver essa patologia emocional e comportamental. Então, a diferença é esta apenas, né, espero que tenha ficado claro. Ficou muito claro, sim. Inclusive, ajudou aí com a possibilidade de outras pessoas. Você acabou de falar do burnout, que é um tema, assim, altamente procurado, né? Burnout e fibromialgia são uma das maiores perguntas aí que são feitas. Sim. E eu tenho agora mais uma pergunta, que é a Sônia Lívia, de Lisboa, Portugal. Ela estava assistindo pela semana passada, né? Que a gente teve uma convidada que foi de Portugal. E ela perguntou se tem como encontrar florais em outros países ou se vocês enviam também, né? No caso dela, que ficou interessada. A Floron já atravessou os oceanos, mas de uma forma ainda muito limitada. Nós temos terapeutas que estão com nossos produtos florais nos Estados Unidos. Nós temos aí pessoas que estão levando para a Alemanha. Recente tivemos presença em Portugal, mas ainda não temos pontos específicos direto nesses países, são muito limitados. Mas a Floron também envia para outros países também, tá? Se a pessoa precisa. No envio para outros países, porque esse é um cuidado que temos tanto para dentro do país como para fora, o cuidado para que esses produtos não sofram tanta radiação eletromagnética, para que não tenha alteração também nas suas frequências. Então, todos os produtos, eles passam por um processo de embalagem, onde não serão aí afetados durante o processo de envio, não? Porque, às vezes, se você manda de qualquer maneira, avulso, isso pode sofrer um grande impacto, né? Porque isso vai passar pela alfandegárias, por raio-x e coisas do tipo, e aí nós temos ali um processo para que os florais não sofram esse impacto e cheguem lá no seu destino com as frequências intactas. Perfeito. E uma pergunta que veio do Renato Augusto, de Minas Gerais. Ele fala aqui sobre a questão de se é possível tratar plantas, né, hortas, com florais.
Sim, sim. É possível, sim. Os florais podem ser usados para todos os seres vivos, seres humanos, animais e também o reino ali vegetal, né? Você pode usar. Eu tenho um caso muito bonito que eu conto quando eu dou cursos, é que quando eu fui fazer a formação na Inglaterra, aí fui visitar o campo e lá disseram que não podia pegar nada, né? E eu fui um pouco desobediente, um pouco feio contar, mas eu conto assim mesmo. E eu fingi uma queda para pegar o bulbo de uma flor que eu tinha muito interesse, porque eu queria trazer para nascer com a energia do povo daqui e produzir o floral, né? E eu consegui, todavia, né? Foi por algo maior, foi por um amor, né? E eu trouxe, e eu plantei, e como o clima é diferente, a flor não desenvolvia, não crescia, e quando foi um dia eu fiz uma técnica com o pêndulo para descobrir qual a essência floral era mais indicada para contribuir com o crescimento daquela planta e ao mesmo tempo para que elas se readaptassem ali, né? E aí eu fiz a terapia, a técnica com o pêndulo e saiu a essência da rosa verde. E a essência da rosa verde ela é muito indicada para os choques emocionais, né? Tem uma ação muito direta para os choques emocionais. Então eu acredito que ela sofreu um choque muito grande quando foi colocada aqui. E aí, quando eu coloquei essa essência, diluía algumas gotas num borrifador e colocava sobre lá no sítio. E com pouco tempo, aquela planta veio muito vívida, cresceu divinamente, floresceu. E floresceu tanto, a ponto de dar tanta semente que ela estourava e aquela semente ia por tudo assim e começou a nascer em outros lugares. E aí depois a gente já tinha que arrancar porque estava tomando conta de tudo assim. Né? Então, para dizer que você pode usar, sim, em qualquer ambiente você pode usar a terapia floral. Pode usar para pessoas, animais, plantas, para o ambiente que você circula, teu ambiente de trabalho, qualquer coisa que você queira fazer com a terapia floral, você pode. Uso tópico, você pode ingerir sem nenhum risco, né? Ah, e se eu tomar o floral errado? Mal não te vai fazer. Se não te fizer bem, mal não te vai fazer, seguramente. Tá? E você falando curiosamente aí sobre a questão de plantas, o que foi curioso que aconteceu comigo, eu tinha uma hortinha, né, de boldo, e eles estavam tão, né, já sabe quando as plantas já perdem um pouco disso, já começam a ficar um pouco curvadas, e Sim. eu não sabia exatamente o que fazer, eu estava para entrar em contato com vocês para perguntar, mas eu tinha uma sua alegria, porque eu falava sem isso, por incrível que pareça. Gente, eu vou tirar uma foto depois, vou postar lá no nosso Instagram, porque foi incrível, isso aconteceu, né? Eu quis ouvir de vocês, e já que teve essa pergunta, eu falei, acho justo contar, porque mudou muito, foi muito legal Sim. realmente, né? Eu diluí, eu não sei qual é a diluição correta, acho que deve depender, e borrifei. Eu fiz isso, não sei qual é a melhor forma aí de fazer para as plantas, se é colocar direto na terra ou se é borrifar, mas enfim, eu fiz dessa forma. Sim. Olha que lindo, né? Eu tive uma experiência há pouco que eu ganhei quando foi inaugurado o laboratório uma planta que se chama Comigo Ninguém Pode, Comigo ninguém né? pode. E essa planta veio muito bonita e do nada essa planta começou a morrer e a ficar feia e todo e eu digo, bueno, deixa assim. E veio uma pessoa lá no laboratório e olhou e disse, ai, pobre planta, né? E a gente cuidando com todo amor. Aí alguém disse assim, sabe o que é bom para que ela possa ficar melhor e bonita? Você precisa batizá-la. Aí eu digo, batizar uma planta? Eu acho um pouco estranho. Aí eu disse, bem, espera aí que eu vou te batizar então. Peguei um copo de água, coloquei o floral transmutação energética dentro e joguei na planta. E a planta voltou de novo, né? Então, a fórmula floral transmutação transmutou alguma energia que estava naquela planta. Acontece isso, de entrar uma pessoa, gente, eu não sei se é mito ou não, se é radiestesia, o que que é, mas Sim, acontece, tem pessoa que entra no teu consultório, entra na tua casa, já aconteceu. Já vi sim. acontecer, a planta simplesmente tombar, ou ela cair, perder as folhas. Então, transmutação energética, ela é uma boa dica Boa dica, sim. para essa situação. Sim, Olha, acho que vai ter muita gente que vai usar, viu, doutor Marcos? sim, Porque sim. as plantinhas sofrem aí desses ataques energéticos, imagina a Sim. gente. Sim. Aí falamos de energia, né? E você pode usar uma transmutação, inclusive, no ambiente. Ah, meu ambiente, eu recebo muitas pessoas, passa muita gente por aqui. Você pode pegar um borrifador, coloca ali para cada 100 ml de água 7 gotas, e você pode borrifar esse floral no teu ambiente, que ele vai fazer a transmutação do ambiente. Para 100 ml de água, 7 gotas. Aham, sim. É E aí melhor você vai... não colocar junto com algum aroma, mesmo que seja natural, é melhor só ele, não fazer uma composição.
Depende, se é natural você pode colocar, mas provavelmente o floral vai perder a sua ação em pouco tempo, né? Se você dilui em água e borrifa, vai ter uma ação muito mais direta e benéfica, e aí você pode usar todo aquele... Pode colocar menos água também, se você tem um espaço pequeno, e aí você sempre que for usar para fazer uma transmutação, uma harmonização do teu ambiente, você vai usar ali 7 gotas para cada 100 ml ou menos de água, né? Sim. O André Luiz Alves, tá? Do Recife. Ele é terapeuta. E a pergunta que ele queria saber é possível harmonizar ambientes com os florais? Você estava falando dessa questão do borrifar, mas ele, pelo que ele falou, trabalha com Feng Shui, ou Feng Shui, né? Sim. Então, sim. a gente já caminhando aqui para o final, queria saber isso, né? De como que é na questão do ambiente. E eu sei que você teve uma formação na Grécia também, e eu quero saber como que isso, essas culturas, eu gosto de saber, de perguntar dessas outras formações do Dr. Marcos, porque ele traz essa cultura e esses outros conhecimentos aí para a gente. Sim. Respondendo à pergunta do André, sim, você pode usar a terapia floral para harmonizar o ambiente. Eu entendo um pouco de Feng Shui e eu uso bastante a fórmula transmutação energética, mas também a fórmula proteção. Claro que dentro do Feng Shui ou com o próprio pêndulo, você pode conferir qual essência seria mais indicada para cada área, né? Dentro do baguar do Feng Shui, você pode ver qual seria a fórmula mais indicada aí, né? A área financeira, você pode usar o reconexão financeira. A área saúde e família, você pode usar ali a fórmula floral Imunis, por exemplo, que auxilia muito no processo da saúde física, né? Enfim, olha no baguar e vê, porque tem muitas fórmulas florais que podem ser ali dentro, assertiva dentro, né? Inclusive, eu faço mesa radiônica e eu uso a terapia floral dentro da mesa radiônica. Eu aplico a terapia floral com a mesa radiônica e tem resultados incríveis. Que Fantástico. legal, olha só. Então Sim. dá para associar técnicas, né, doutor? Perfeito. Sim, dá. O floral, ele tem ações em diferentes mundos, né? O floral, eles vão te auxiliar em diferentes aspectos, tá? Bem, eu fiz toda a minha formação homeopática em Alonissos, na Grécia. Alonissos é onde fica o centro de homeopatia do mundo, eu diria. Tudo é reconhecido por grandes universidades no mundo, Alonissos, onde é um centro de estudo de homeopatia, onde o responsável é Vitoukas, Jorge Vitoukas, que é o responsável por esta academia, e onde recebe alunos do mundo inteiro. Quando eu estive aí estudando, éramos alunos de 78 países, né? Então, Alonissos na Grécia, para mim, foi uma das experiências mais mágicas que tive, de formação, de cultura, e se eu tivesse que hoje, para qualquer país morar, eu iria para a Grécia, porque eu acho que numa outra encarnação, porque eu acredito, eu acho que eu vivi ali, porque amo de coração. É incrível, é um lugar divino, assim. Para mim, é uma coisa surpreendente, inestimável, né? Depois, eu fiz também especialização em acupuntura, no Japão. Eu tinha uma mestra que morava em Curitiba, a Tamie Yoshihara. Ela era japonesa e morava aqui no Brasil, ficava entre Brasil e Japão. E nós éramos muito amigos e, infelizmente, esta minha mestra morreu há 3 anos atrás. Aqui no Brasil, inclusive, e eu fui com ela, eu fiz a especialização em acupuntura lá, e enquanto eu estava lá também fiz a formação em Reiki no Japão, onde visitei o templo de Kurama, onde Mikao Sui recebeu ali os símbolos do Reiki, né? Segundo os estudos, né? E fiz essa formação lá. Depois fui à Grécia, a Inglaterra, para estudar também a filosofia do Dr. Eduardo Bá, para entender melhor como produzir floral, né? Então, estudando toda a sua filosofia, compreendendo, a partir da minha sensibilidade energética de ver, de sentir e de sintonizar as flores, usamos aí toda esta metodologia do Dr. Eduardo Bá para a produção dos florais da Floron, todavia com flores brasileiras, com a energia do povo brasileiro. Então, isso para mim foi um grande diferencial. Depois fiz minha primeira formação como psicólogo, na Pontifícia Universidade Católica de Buenos Aires, onde fiz a formação. Eu também fui religioso por alguns anos, então eu tenho formação em filosofia, formação em teologia. Sou teólogo e filósofo também. E fiz várias formações, né? E outras especializações e outros pequenos cursos para contribuir hoje com a cura das pessoas. Hoje eu atuo na cidade de Brusque, tenho uma clínica já há alguns anos aqui. Agora, dia 13 de janeiro, fizeram 14 anos que estamos aqui atendendo. Nossa, parabéns desde já. E o Laboratório da Floron agora, no mês de julho, faz 5 anos. Vai ser o nosso aniversário de 5 anos.
no dia 29 de julho, que foi quando fundamos a Floron. A Floron nasceu em meio à pandemia. Na verdade, nós éramos para ser inaugurado no dia 19 de março de 2020. E quando foi no dia 18 de março, o governo do estado fechou tudo, que foi quando explodiu a pandemia. E aí a nossa inauguração, que era no dia seguinte, foi cancelada e só tivemos autorização para inaugurar o laboratório com tudo fechado, só eu, a farmacêutica e a secretária, no dia 29 de julho, que foi tudo muito providencial, porque no mesmo dia 29 tivemos autorização, tudo aconteceu no mesmo dia, por incrível que pareça. A autorização da vigilância para inaugurar, nesse mesmo dia a Floron foi... a marca da Floron foi registrada, então nós tivemos a aprovação de registro da marca, então saiu a resposta de aprovação desse dia, e nesse mesmo dia nós recebemos também o alvará do Conselho de Farmácia de Santa Catarina, que tinha aprovação unânime para o funcionamento do nosso laboratório. Então foi tudo no mesmo dia, foi uma festa muito grande, embora com poucas pessoas. Eu falo da Floron, eu sempre me emociono porque é minha vida, eu faço com muito amor, coloco muita intenção em tudo que eu faço, e desejo que isso também siga adiante e que fique um grande legado para a cura da humanidade. O nosso lema é manipular a alma das flores para contribuir com a cura de todos os seres do universo. Então, tudo que fazemos com muita delicadeza, com muito amor, sempre priorizando a cura. Eu acredito que a partir do momento que sairmos desta finalidade, provavelmente deixaremos de existir, né? Então, temos que manter fiéis a esse propósito, proporcionar a cura. Eu desejo profundamente que a Floron siga adiante e que jamais aconteça com a Floron o que aconteceu com o sistema do Dr. Eduardo Bach, que ele deu a vida, amou e entregou ao mundo esse sistema, nunca privou o conhecimento que ele teve das flores e não deu ao mundo. E o mundo simplesmente colocou, não estou generalizando, mas uma grande maioria colocou debaixo do pé e pisa diariamente, apenas com o intuito de faturar em cima disso, de um nome, né, que tem uma riqueza imensa, que é do Dr. Eduardo Bach. Então, nós temos que seguir como novos pioneiros. Eu digo que o Dr. Eduardo Bach é o Antigo Testamento e nós somos o Novo Testamento. Então, nós temos que seguir com uma consciência elevada, com um desejo genuíno de amar, de servir e de promover a cura, porque é para isso que fomos chamados e é para isso que estamos aqui. Eu, como idealizador, me coloquei há anos estudando, pesquisando. Antes da Floron ser lançada, foram anos de testes e de estudo. Então, a Floron não nasceu do nada e não nasceu apenas com o intuito de faturar em cima do desequilíbrio alheio, né? Então, a Floron tem um propósito. Primeiro, que nascemos como uma luz no meio a uma grande treva que envolvia a humanidade, que foi a pandemia. E hoje nós queremos ser luz no coração de cada ser humano que nos procure. Sim, e cumpre com muito sucesso tudo isso, né? A gente sabe a eficácia, tanto por relatos de pacientes, de pessoas, e como uso próprio também, né? E quando você estava falando do que aconteceu na pandemia, você estava falando também que tem as devidas aprovações. Então, além de todo esse cuidado energético, quântico, todo esse estudo, né, dessas culturas, grandes culturas que estão aí por trás, outras formações, lugares que morou, e ainda tem essa questão dessas aprovações, né, de ter uma farmacêutica. Então, enfim, associada, você é um grande pesquisador, mas mesmo assim, tem esse laboratório aí com toda essa preocupação e com toda essa riqueza de detalhes e de cuidado. Então, sim, eu só tenho a agradecer, Dr. Marcos, por todas as suas palavras, o quanto orientou, o quanto é esperança para as pessoas, o quanto promove cura, né? Agradecer inicialmente por estar aqui, sabendo que a sua agenda é bastante corrida, sim, mas de poder, né, estar aqui com a gente. E então eu gostaria que passasse os seus contatos. E também, o senhor também atende como terapeuta. Então, com certeza, algumas pessoas ficaram interessadas no Floron, mas quem também queira se autoconhecer melhor, né? Aí elas também podem fazer o tratamento com você, certo? Sim, sim. Sim, na Floron, quando as pessoas entram em contato com o nosso WhatsApp perguntando sobre uma fórmula floral, geralmente a secretária passa diretamente para mim essas perguntas e eu mesmo respondo.
Eu tenho uma agenda bem cheia, bem corrida, eu tenho muita coisa, assim, mas os pacientes todos que entram em contato, todos os clientes, pacientes que entram em contato são respondidos diretamente por mim mesmo. E dou a resposta, indico a fórmula que eles, a partir do que eles apresentam, então eles podem adquirir as fórmulas florais diretamente no nosso site, que é www.floron.com.br. Então, entrando no nosso site, vai estar toda a linha adulta, a nossa linha infantil e a linha PET, mas também vai estar as nossas essências individuais, que são as flores únicas, que são indicadas para situações muito pontuais e específicas, que também podem ser adquiridas ali. E também pode nos seguir no nosso Instagram, que é @floron. Então, pode nos seguir lá, tem bastante material. E qualquer dúvida é entrar em contato conosco, que nós estamos à disposição para respondê-los. Seja clientes, pacientes, sejam pessoas que queiram trabalhar também, levando para suas cidades a Floron. Então, levando para a sua cidade a Floron como terapeuta, como farmácia, como casa de produtos naturais. Eu também, como mentor e CEO da Floron, eu acompanho todas essas pessoas dando mentoria, mas também dando curso. Agora, no mês de março, vamos iniciar o curso deste ano, que serão os cursos modulares. Cursos por módulo, um final de semana por mês, para aqueles que queiram trabalhar com as fórmulas, com as essências florais da Floron e entender um pouco mais da terapia floral, que é uma infinidade, é um mundo que a gente começa a estudar e não termina, porque é muita informação. Como prescritores, né, também. E Sim, também que pode ser uma nova profissão, né, para uma pessoa. Sim, também. Quando você faz o curso, você está apto para trabalhar como terapeuta floral, indicando esses florais para outras pessoas, porque no curso você não vai aprender só sobre flores, você vai aprender também sobre comportamento, sentimentos, sobre emoções, sobre patologia, sobre um monte de outras coisas que também vai te dar uma base de como auxiliar, de como escutar, de como orientar as pessoas, de como fazer uma anamnese para indicar uma fórmula floral, seja ela pronta ou personalizada. Perfeito, perfeito. Já tem data, então a pessoa acha lá no site, né? Ou se não no Instagram, para poder se inscrever aí nesses cursos. Sim, nós ainda não lançamos a data, eu ainda estou definindo a data do curso do mês de março, porque ainda estamos em produção de material, que não são poucos, é muita coisa, e eu que tenho que produzir, e a farmacêutica me auxilia na correção das coisas todas, e por outras pessoas também tem que ser passado para a gente poder oferecer um material assertivo, bom e bem preparado para os nossos alunos, né? Para os nossos terapeutas, que já existem, para aqueles que desejam ser terapeutas florais, Floron. Sim? Opa, o som aqui voltou. Perfeito, então, doutor Marcos, muito bom. Isso aí são dicas aí para terapeutas que estejam ouvindo aí de todo o país, inclusive de outros países, né? A internet nos propicia isso, né? Poder fazer, sim, não ser presencial e ter aí ou uma nova atividade, né? Ou, se não, como a gente falou, associar com as técnicas que já pratica. E isso é incrível, enriquece o atendimento, melhora a eficácia, né? Então, é muito bom, tanto para quem recebe, quanto para os terapeutas que aplicam. Perfeito, sim, doutor. Claro, gratidão. Sim. Gostaria de deixar alguma consideração, uma frase para as pessoas, a gente falando aqui a princípio de paciente oncológico, mas que sirva, né, para todas as pessoas. Uhum, sim. Eu só quero deixar uma adenda, porque às vezes as pessoas me perguntam sobre o nome, Floron. Posso explicar um pouquinho rapidinho? Pode, né? Pode. Sim, o nome Floron, eu diria assim, como toda essa idealização, digamos, canalizada, o nome Floron também me foi canalizado, né? Então, quando foi canalizado, eu escrevi flor com F, e aí não tinha som, não tinha vibração a flor com F. E aí algo me disse com PH, né? E aí eu escrevi com PH, e quando eu escrevi com PH, o nome flor teve uma ressonância muito grande, né? E algumas pessoas têm, às vezes, a dificuldade de falar flor, elas lê flor, porque não entende que é latim, em latim, PH, né? Uma vez escrevi farmácias com PH, não? E aí, então, por isso, flor, vem da palavra latina aí, de flor, de PH para flor, né? E o Om, que é o mantra do universo. Om, que é o mantra que ecoa, que soa em todo o universo. Então, é uma flor que soa, uma flor que busca, uma flor que sintoniza, uma flor que tem uma ressonância dentro do ser de uma forma grandiosíssima, né? Então, e Om, né, que conexão direta com a fonte, né? Com a fonte divina, isso aí. Então, flor, Om, né? Então, a gente tem uma flor que
vem diretamente da fonte divina, e tudo isso foi canalizado e foi aprovado e é registrada a nossa marca também, né? Mas, para terminar, quero agradecer infinitamente ao teu trabalho, Luciane, por tudo. Eu sou muito grato por você existir nos caminhos da nossa Floron. Hoje eu falei para a secretária dizer para você que nós éramos felizes por você existir nos nossos caminhos. E gratidão pelo teu lindo trabalho, pela tua busca, pela tua ajuda para tantas pessoas que te procuram também. O tempo que te conheço, percebo que você está sempre em busca de oferecer e de proporcionar à humanidade também a cura que cada ser humano merece. E digo que curar é devolver ao outro a sua dignidade. Então, enquanto nós estivermos proporcionando cura, estaremos aí devolvendo a estas pessoas a sua dignidade humana. Tá bem? Então, gratidão por este espaço. Estamos abertos para novas possibilidades. E um abraço a todas as pessoas que participaram desse podcast, mas também que irão assistir em outros momentos. Eu desejo a vocês muita luz e digo a vocês, busquem curar-se de forma humana. Não se deixem serem tratadas como um objeto, como uma máquina, porque não são máquinas e muito menos objetos. São seres humanos constituídos de uma mente, de um corpo e de um espírito. Então, curem o espírito, curem a alma, que o corpo transcenderá na cura definitiva. Gratidão. Gratidão infinita, doutor Marcos. A gente busca unir propósitos, né? Pessoas que estão aí nessa caminhada com esse propósito maior de curar. Como dizem, enquanto a gente cura os outros, promove, né, ferramentas de cura, a gente também se cura, porque é um processo infinito, né? Sim. Então, eu sou também extremamente grata ao seu trabalho, né? À Floron, a qual eu, com certeza, né? Se eu estou falando aqui, é porque todas as coisas que eu trago para cá são coisas que eu experimentei, que eu aderi para o meu dia a dia e assim, eu sou muito suspeita para falar, eu só agradeço. E é isso, que todas as pessoas que tenham acesso a essas informações, procurem, conheçam mais, provem, né? A gente costuma levar, como fez, né, algumas degustações e aí, em alguns grandes eventos que tiveram, né, do ano passado, e esse também, tanto em São Paulo quanto em Santos, e a gente teve grandes feedbacks, então, que serviu para as pessoas, serviu para mim, que você que está aí ouvindo, que se permita conhecer mais, né? A gente não está falando aqui como propaganda de produto, muito pelo contrário, é como ele falou, não pela indústria, mas pelo benefício, pelo bem-estar que traz para cada pessoa. E é isso. Bom, obrigada mais uma vez, e estamos juntos, em breve convidaremos para que possa retornar, porque tenho certeza que vai ter muito mais assunto. Sim. E é isso, doutor Marcos, gratidão. Gratidão, que tenha uma linda noite e um bom final de semana para todos. Até mais, nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.